Você está sendo ignorado e talvez nem perceba. Enquanto você acredita que ser uma boa pessoa, ser inteligente ou ter boas intenções é suficiente, o mundo está tomando decisões sobre você em silêncio, em segundos, antes mesmo de você abrir a boca. As pessoas decidem se você é interessante, se você é atraente, se você merece atenção ou se você pode ser ignorado. E a maioria nunca vai te contar isso, porque é desconfortável admitir. É mais fácil repetir frases bonitas como "o que importa é o interior" ou "quem gosta de você gosta pelo que você é". Mas a realidade é muito mais dura. A verdade é que a atração não começa no que você diz. Começa no que você transmite. Começa na sua presença, na sua postura, na sua energia, na forma como você entra em um ambiente. Antes de alguém descobrir quem você é, essa pessoa já decidiu como vai te tratar. E isso define tudo. Define se vão te respeitar. Define se vão te ouvir. Define se vão se interessar por você. Define se você vai ser lembrado ou completamente esquecido. Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 verdades brutais sobre a atração que a maioria das pessoas prefere ignorar. Verdades que podem incomodar. Verdades que podem quebrar ilusões, mas também verdades que podem mudar completamente a forma como o mundo reage a você. Se você já sentiu que é invisível, se já sentiu que outras pessoas recebem mais atenção sem fazer nada, se já percebeu que alguns entram em uma sala e todos olham, enquanto outros passam despercebidos, então preste muita atenção. Porque o que você vai ouvir aqui não é sobre beleza perfeita, não é sobre nascer com sorte, não é sobre ter dinheiro. É sobre entender como a atração realmente funciona. E antes de continuar, eu quero que você faça algo. Deixe um comentário agora dizendo: "Eu escolho me tornar mais forte". Esse pequeno compromisso muda sua mente, mostra que você está disposto a evoluir. E se você quer mais conteúdos assim, se inscreva no canal e deixe seu like, porque isso mostra que você faz parte das pessoas que não querem viver no automático. Agora vamos direto à primeira verdade. Verdade número 1. As pessoas decidem se você é atraente em segundos. Isso pode parecer superficial, mas é a realidade. O cérebro humano é programado para julgar rapidamente. Em poucos segundos, alguém já formou uma opinião sobre você. Se você transmite confiança, você parece mais atraente. Se você transmite insegurança, você parece menos interessante. Se você parece confortável consigo mesmo, as pessoas se sentem confortáveis perto de você. Mas, se você parece perdido, tenso, inseguro, as pessoas sentem isso imediatamente. E o mais importante, a maioria dessas decisões acontece antes de qualquer conversa. Antes de você mostrar sua inteligência, antes de mostrar sua personalidade, antes de mostrar quem você realmente é. Sua presença fala primeiro. A forma como você anda fala. A forma como você olha fala. A forma como você se veste fala. A forma como você ocupa espaço fala. E se sua presença comunica dúvida, o mundo responde com dúvida. Se comunica fraqueza, o mundo responde com desinteresse. Se comunica confiança, o mundo responde com atenção. Não porque as pessoas são más, mas porque a mente humana funciona assim. Nós confiamos em sinais visuais. Nós reagimos à energia das pessoas. Nós sentimos quem parece seguro e quem parece perdido. Agora me responda com sinceridade. Quando você entra em um lugar, você chama atenção ou passa despercebido? Você parece alguém que está no controle ou alguém que está tentando não ser notado? Porque essa diferença muda tudo. Muda como as pessoas falam com você. Muda como te respeitam. Muda quem se interessa por você. Muda as oportunidades que aparecem. E a maioria nunca percebe isso. A maioria acha que não é atraente porque não nasceu bonito. Mas muitas vezes não é falta de beleza, é falta de presença. E presença pode ser construída. Agora vamos para a segunda verdade. Verdade número 2. A forma como você se vê define o quanto você atrai. Existe algo que poucas pessoas entendem. As pessoas sentem como você se enxerga. Se você não se valoriza, o mundo percebe. Se você não se respeita, o mundo percebe.
Se você acha que não é interessante, o mundo sente isso antes mesmo de você falar, porque a atração começa dentro. Não no sentido de frase motivacional, mas no sentido psicológico. Quando você acredita que não é suficiente, seu corpo muda, sua postura muda, seu olhar muda, seu tom de voz muda, sua energia muda. Você fala mais baixo, você evita contato visual, você se encolhe, você pede permissão para existir. E as pessoas reagem a isso sem perceber. Elas não pensam, essa pessoa não se valoriza. Elas apenas sentem menos interesse, sentem menos curiosidade, sentem menos respeito, sentem menos atração. Por outro lado, quando alguém se sente confortável consigo mesmo, isso é visível. A pessoa não precisa provar nada, não precisa se explicar, não precisa implorar atenção. Ela apenas está ali e isso já chama a atenção. Isso é presença, isso é magnetismo, isso é atração real. E o mais interessante, isso não vem da aparência perfeita. Vem da forma como você se trata. Se você se cuida, você transmite valor. Se você se respeita, você transmite segurança. Se você se leva a sério, o mundo começa a te levar a sério também. Verdade número 3. Pessoas atraentes transmitem controle, não perfeição. Existe um erro muito comum quando se fala sobre atração. A maioria das pessoas acha que ser atraente significa ser perfeito. Ter o rosto perfeito, o corpo perfeito, a roupa perfeita, a vida perfeita. Mas quando você observa com atenção, percebe algo curioso. Muitas das pessoas mais atraentes que você já viu não eram as mais bonitas, não eram as mais ricas, não eram as mais talentosas, mas tinham algo em comum. Elas pareciam no controle da postura, controle das emoções, controle da forma como falam, controle da forma como se movem, controle da própria presença. E isso é extremamente atraente, porque o cérebro humano associa controle com segurança, e segurança gera atração. Pense nisso. Quando alguém entra em um ambiente parecendo perdido, olhando para o chão, mexendo nas mãos, falando rápido demais, tentando agradar todo mundo, essa pessoa pode ser ótima, mas não parece forte. Agora pense em alguém que entra com calma, olha ao redor com tranquilidade, se move sem pressa, fala de forma firme, não parece precisar da aprovação de ninguém. Essa pessoa automaticamente chama a atenção. Não porque é perfeita, mas porque transmite estabilidade. E estabilidade é atraente. Pessoas seguras fazem os outros se sentirem seguros. Pessoas inseguras fazem os outros se sentirem desconfortáveis. E isso acontece em segundos, sem ninguém perceber conscientemente. É por isso que algumas pessoas entram em um lugar e todos notam, enquanto outras entram e ninguém lembra que elas estavam lá. Não é só aparência, é presença. E presença vem de controle interno. Agora vem a quarta verdade. Verdade número 4. Você está competindo com pessoas que entendem o jogo da atração. Enquanto você acredita que ser você mesmo é suficiente, existem pessoas que entenderam como o mundo funciona. Pessoas que entenderam que a atração não é só natural, é construída. Elas cuidam da postura, cuidam da aparência, cuidam da forma de falar, cuidam da linguagem corporal, cuidam da energia que transmitem. E por causa disso, elas recebem mais atenção, mais respeito, mais oportunidades, mais interesse, mais admiração. Não porque são melhores, mas porque se apresentam melhor. Imagine duas pessoas com o mesmo nível de inteligência, mesma experiência, mesma personalidade. Uma se veste bem, olha nos olhos, fala com firmeza, se move com confiança. A outra se veste de qualquer jeito, evita olhar, fala insegura, parece não acreditar em si mesma. Quem você acha que vai ser mais atraente? Quem você acha que vai ser mais respeitado? Quem você acha que vai ser mais lembrado? A resposta é óbvia, e não é injustiça. É comportamento humano. Nós somos atraídos por sinais de força, de segurança, de cuidado, de presença. E enquanto você ignora isso, tem gente estudando isso, praticando isso, melhorando isso. E essas pessoas estão ficando com as oportunidades que poderiam ser suas. A pergunta não é se isso é justo. A pergunta é, você vai continuar ignorando o jogo ou vai aprender a jogar?
Porque a atração não é sorte, é posicionamento. Agora vem a quinta verdade. Verdade número 5. A forma como você se apresenta muda sua energia. Isso é algo que a ciência já comprovou, mas que poucas pessoas levam a sério. A forma como você se veste, como você se arruma, como você se posiciona, muda o funcionamento do seu cérebro. Quando você se vê no espelho e gosta do que vê, sua mente muda, sua postura muda, sua voz muda, seu humor muda, sua confiança muda. Você anda diferente, você fala diferente, você olha diferente. E as pessoas percebem isso imediatamente. Existe um fenômeno chamado cognição incorporada. Significa que o corpo influencia a mente. Não é só o que você sente que muda sua postura. Sua postura também muda o que você sente. Quando você anda curvado, se sente menor. Quando você anda ereto, se sente mais forte. Quando você se veste de forma descuidada, sua mente entra em modo descuidado. Quando você se apresenta com cuidado, sua mente entra em modo de atenção. E isso muda completamente sua atração. Porque atração não é só aparência, é energia, é estado mental, é presença. E as pessoas sentem isso antes mesmo de entender o porquê. Verdade número 6. Pequenos detalhes mudam completamente o quanto você é atraente. A maioria das pessoas acredita que a atração depende de grandes mudanças. Ter mais dinheiro, ter o corpo perfeito, ter roupas caras, ter uma vida impressionante. Mas na realidade, o que mais influencia a forma como você é percebido são pequenos sinais. Sinais que o cérebro interpreta de forma automática. Postura, olhar, tom de voz, higiene, cuidado com a roupa, forma de andar, forma de ouvir, forma de reagir. Esses detalhes parecem simples, mas juntos eles constroem sua presença. E presença define atração. Uma pessoa pode não ser a mais bonita do ambiente, mas se tem postura firme, olhar tranquilo, movimentos controlados, fala com segurança e demonstra cuidado consigo mesma, ela chama a atenção. Muito mais do que alguém que tem beleza natural, mas parece perdido, inseguro ou desleixado. O cérebro humano busca sinais de estabilidade. Nós somos atraídos por pessoas que parecem saber quem são, não por pessoas perfeitas, por pessoas consistentes. E consistência se constrói nos detalhes. A forma como você se levanta, a forma como você se senta, a forma como você segura o celular, a forma como você olha quando alguém fala, a forma como você reage quando algo dá errado. Tudo comunica, tudo. E o mais curioso, você não precisa mudar tudo de uma vez. Pequenos ajustes geram mudanças enormes. Arrumar melhor o cabelo, escolher roupas que realmente servem no seu corpo, falar um pouco mais devagar, olhar nos olhos por mais tempo, andar com mais calma, parar de se encolher. São coisas simples, mas o impacto é gigantesco, porque as pessoas não analisam você em detalhes. Elas sentem sua presença, e presença forte vem de pequenos sinais repetidos todos os dias. Agora chegamos à 7ª verdade, a mais dura. Verdade número 7. Ser ignorado muitas vezes é resultado de como você se apresenta. Isso pode incomodar, mas precisa ser dito. Muitas pessoas acreditam que não são notadas porque o mundo é injusto, porque os outros têm sorte, porque os outros nasceram melhores, porque ninguém dá oportunidade. Mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes a pessoa simplesmente não transmite nada, não transmite segurança, não transmite energia, não transmite cuidado, não transmite presença. E o mundo reage a isso, não por maldade, mas porque a mente humana funciona assim. Nós prestamos atenção no que parece forte, no que parece confiante, no que parece vivo. Quando alguém parece apagado, o cérebro ignora. Quando alguém parece inseguro, o cérebro evita. Quando alguém parece perdido, o cérebro não se interessa. Isso acontece em segundos, sem ninguém perceber, sem ninguém decidir conscientemente. É automático. Agora vem a parte mais importante. Isso não é uma condenação, é uma oportunidade. Porque se a forma como você se apresenta influencia tudo, então você pode mudar tudo.
Você pode construir presença, pode construir confiança, pode construir atração, pode construir respeito. Não de um dia para o outro, mas passo a passo. Escolha cuidar mais de si mesmo. Escolha se levar mais a sério. Escolha se posicionar melhor. Escolha parar de se esconder. Porque quando você muda a forma como se apresenta, o mundo muda a forma como reage a você. E se você prestou atenção até aqui, já percebeu que ser mais atraente não tem a ver com sorte, não tem a ver com nascer perfeito, não tem a ver com ter a vida ideal, tem a ver com consciência. Consciência de como você se apresenta, consciência de como você se posiciona, consciência da energia que você transmite, consciência da mensagem silenciosa que você envia ao mundo todos os dias. A maioria das pessoas nunca pensa nisso. Elas vivem no automático, saem de casa de qualquer jeito, falam de qualquer jeito, andam de qualquer jeito, se tratam de qualquer jeito e depois se perguntam por que não são notadas, por que não são respeitadas, por que não são desejadas, por que parecem invisíveis. Mas agora você sabe, a atração começa antes das palavras. Começa na presença, começa na postura, começa na forma como você entra em um ambiente, começa na forma como você olha, começa na forma como você se trata. O mundo reage ao que você demonstra. Se você demonstra insegurança, o mundo responde com distância. Se você demonstra desleixo, o mundo responde com desinteresse. Se você demonstra confiança, o mundo responde com atenção. Se você demonstra valor, o mundo começa a te valorizar também. E aqui está a verdade final. Ser atraente não é sobre agradar os outros. É sobre se tornar alguém que não pode ser ignorado. Alguém que entra em um lugar e não precisa pedir atenção. Alguém que não precisa falar alto para ser ouvido. Alguém que não precisa implorar respeito, porque a presença fala antes. E quando sua presença fala forte, o mundo escuta. A partir de agora você tem duas escolhas. Pode voltar para a forma antiga de viver. Pode continuar dizendo que isso não importa. Pode continuar se apresentando sem cuidado. Pode continuar esperando que as pessoas descubram seu valor sozinhas. Ou pode assumir o controle da sua imagem, da sua postura, da sua energia, da sua presença. Pode decidir que nunca mais vai entrar em um lugar parecendo alguém que duvida de si mesmo. Pode decidir que vai se tornar alguém que transmite segurança mesmo antes de dizer uma palavra. A transformação começa em coisas pequenas, mas o efeito é gigante. Porque quando você muda a forma como se vê, você muda a forma como se move. Quando muda a forma como se move, muda a forma como o mundo te enxerga. E quando o mundo te enxerga diferente, novas portas começam a se abrir. Mais respeito, mais atenção, mais oportunidades, mais atração. Tudo começa na decisão de se valorizar. Então eu quero que você faça algo agora. Deixe um comentário escrevendo: eu me valorizo e começo agora. Esse pequeno compromisso muda sua mente. Mostra que você não quer mais viver no automático. Se esse vídeo te fez pensar, se te incomodou de forma positiva, se te fez perceber coisas que você nunca tinha percebido antes, então se inscreva no canal e deixe seu like. Porque aqui você não vai encontrar ilusões. Aqui você vai encontrar verdades que fazem você crescer. E se você conhece alguém que vive se sentindo invisível, que acha que nunca chama atenção, que acredita que não tem nada de especial, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, tudo o que alguém precisa é entender como o jogo realmente funciona. Lembre-se disso. Você não é apenas quem você pensa que é. Você é o que você transmite. E quando você aprende a controlar o que transmite, você se torna impossível de ignorar. Nos vemos no próximo vídeo.